Isso, antes de tudo, isso é um julgamento de natureza política, porque se a base do inquérito advém... se a base disso tudo é um inquérito que é todo torto, é todo torto. Então, temos um processo todo que é torto, de um lado, e do outro nós temos uma tentativa de golpe que é toda torta e que é uma tentativa de golpe. Então nós temos o seguinte, um julgamento que será apenas demonstração de força, porque de um lado alguém tentou um golpe que era o uso da força para se impor institucionalmente, essa é a real. E do outro você está tendo alguém fazendo um arranjo institucional alheio ao, vamos dizer, ao sistema jurídico brasileiro, vamos colocar assim, né, criativo, para dizer o mínimo, tá? Para enfrentar e derrotar o outro lado. Então é isso. Se é um jogo de forças, é um jogo político. Então isso aqui é um julgamento de natureza política e também de natureza jurídica, se a gente quiser analisar o seguinte, dá para dizer que foi uma tentativa de golpe, pegaram e tem elementos suficientes para falar que o Bolsonaro pode ser pego? Com base nisso eu vou chamar o Merreiro aqui, que é advogado, fez a live hoje do Arthur, uma live maravilhosa, para entender a seguinte, tá? Que bagaça de denúncia é essa? E o que ele viu, o que ele acha? Vamos botar aí uma cadeirinha pro Merreiro, como é que se diz? Um microfone também. E vamos começar. E aí, Merreirão? Estamos até meio de cantor sertanejo, né? Estamos de parzinho. Olha só que beleza, né? E aí, pessoal? Verdade, cara, assim, a gente tá bem de parzinho aqui, tá até meio ridículo, cara. Os dois de cinza, né? E aí, Renan, tudo bem? Beleza. Parabéns pela live de hoje, parabéns pelos seus... Você viu que eu tô com 0 Valete Plus, então talvez a sua chegada aqui faça a gente entrar alguns, porque eu tô passando vergonha. Tá. Assim, quando eu faço a live eu dou uma trapaceada, você sabe, né? Eu sorteei uma camiseta ali. Isso não é trapacear, tá tudo bem. O pessoal gosta de camiseta. Pô. Então, o que eu quero primeiro perguntar pra você, como é que funciona esse trâmite? O PGR, a PGR, né, Procuradoria Geral da República, tá oferecendo uma denúncia. Sim. A denúncia se baseia no quê? É a primeira pergunta. E ela vai ser julgada depois por quem? Vamos lá, quero bem pra leigo aqui pra galera entender. Tá, então é o seguinte, primeiro você tem a investigação, né, que foi o que já rolou ali, aí a polícia ela oferece um relatório. A partir desse relatório, a PGR ela tem a seguinte responsabilidade, ela tem que analisar todas as, não necessariamente provas, às vezes são indícios, né, mas analisar tudo que foi coletado pela polícia e determinar se aquilo são elementos suficientes para ensejar uma ação penal. Traduzindo, para definir se o Bolsonaro e os outros 34 investigados, acho que são 34 ou 35, devem se tornar réus numa ação penal, tá? Aí a PGR olha aqui e fala, acho que tem elementos suficientes para fazer uma ação penal, para tornar isso uma ação penal. Manda pro STF. E aí o STF é responsável por decidir se sim, vai abrir um processo ou não. Até agora não é um processo, foi uma investigação e se aceitarem a denúncia vai se tornar um processo. Os crimes que tem lá, a maioria é de ordem democrática, né? Eles falam em ruptura violenta do Estado Democrático de Direito, né? E tem algumas outras coisas também, por exemplo, uma organização criminosa. Até porque, naturalmente, se você tem um grupo de pessoas formado com a intenção de cometer um crime, é um grupo de 4 ou mais pessoas, né? Você tem a configuração de uma organização criminosa. Que é a famosa formação de quadrilha. Isso, é que mudou o termo. Mudou o termo. E aí tem mais alguns outros crimes ali que eu não me recordo agora de cabeça, precisaria olhar, mas é básico, o grosso é isso, entendeu? E o que eles usaram como elemento? Principalmente as reuniões que o Bolsonaro fez parte, o fato dele ter remetido o documento a minuta do golpe lá, aquela que estava na casa do Felipe G. Martins, pra gente do alto escalão do exército, né? Inclusive outra coisa interessante, que eu até vejo pouca gente falando isso, é que figuram como investigados, né, nessa investigação várias figuras do governo Bolsonaro, então você tem ali ministros e tudo mais, e também membros do exército, do exército, das Forças Armadas. Das Forças Armadas, exatamente. Sim. Isso eu reparei, né? Então, assim, naturalmente, como era um golpe que tinha caráter militar e como houve, isso precisa ser colocado aqui, houve anuência parcial das Forças Armadas, porque a galera falou assim, houve golpe. Olha, a partir do momento que, se não me engano, foi o da Aeronáutica ou foi da Marinha? Me corrija, foi da Marinha, o Garnier. O Garnier da Marinha disse, conte com as minhas tropas. Já tava lá, né? Você está falando que um dos 3 elementos das Forças Armadas topou uma ruptura institucional através de um golpe. Então, assim, não é que o Bolsonaro... As pessoas têm que entender assim... É uma questão lógica. Se o Bolsonaro tivesse dado um golpe, ele não estaria sendo alvo de um processo, não estaria sendo julgado, porque ele teria dado um golpe, entendeu? É igual imaginar assim que o czar e aí a república, ali a época da Rússia, fosse fazer pós-facto, pós-revolução russa, um julgamento do Lenin. Como eles vão julgar o Lenin?
Não, Lenin, veja só, você cometeu muitos crimes. Não, eles morreram, eles foram presos, eles foram botados pra correr. Você perdeu, né? Então, se você toma um golpe, você nem tem condições de... Né? Então, o lance é você analisar os elementos que levaram à construção de uma tentativa de um golpe. E se você vai punir ou não as pessoas. Esse é o ponto. E aquilo culminou com uma das três... com um braço das Forças Armadas, que é o do Garnier, tentando, dizendo, vou tentar, vou pra cima. Né? Porque tem um ponto de defesa que eles... Na maior parte eles falam que não tinha intentando golpista nenhuma e que isso é perseguição política. Mas tem um outro ponto de defesa que usam às vezes, que é dizer o seguinte, olha, ele até queria dar um golpe, mas ele não cometeu o crime, ele não consumou o ato, né? E aí no direito você diz, o ato de planejamento, você não pode ser preso por isso. É como se assim, eu quero matar o Renan, então eu compro a faca, eu dou uma olhada aqui na onde ele rotina anda, dele, sim. por onde ele anda e tal. Mudei de ideia, não vou fazer isso, vai dar merda. Beleza, eu não cometi o crime. Só que nesse caso, o crime foi consumado. Por quê? A tentativa de desestabilizar a ordem democrática por meio de você levantar suspeitas ali sobre o processo eleitoral, e suspeitas infundadas, não eram meros questionamentos, eram tentativas deliberadas de fazer as pessoas, através de mentiras e tudo mais, de fazer as pessoas duvidarem daquele processo, utilização, inclusive, da Polícia Rodoviária Federal para impedir que as pessoas fossem votar, isso também está na denúncia. Então, ok, o crime foi consumado, não foi só meros atos preparatórios. Os atos em si fazem parte de um processo em si que é golpista. Que essa aqui é a discussão. A questão que pode ser discutida pela defesa do Bolsonaro é se, esses atos todos que foram tomados de maneira articulada ao longo de uma timeline de um processo, isso configura ou não configura tentativa? Então, é que não é tentativa. Porque entendi, não configura o golpe em si, igual o crime. Configura que o crime foi consumado. Porque tentativa você tem que ter previsto em lei que aquele crime pode ser tentado. Nesse caso, o crime foi consumado. Porque o crime não se consuma só quando o cara assina e agora eu sou um ditador. Exato. Até porque aí ferrou, né? Exato. Então só o ato de você tentar ali começar a desestabilizar a ordem democrática de uma forma ou de outra, chamar, também tem outro elemento que eu lembrei agora, que é chamar os embaixadores dos países mais importantes ali para falar mentira sobre o processo eleitoral, para descredibilizar. Também é uma outra forma de consumação. Então foram vários momentos em que o crime de fato aconteceu. Porque esse é o ponto, assim. Primeira coisa, eu vou jogar aqui pra vocês trabalharem na mente de vocês que estão assistindo essa ideia toda. Alguém aqui não acha que foi tentado por parte do Bolsonaro e do entorno dele, eu tô falando dos funcionários mais próximos dele, tô falando pelo que tá demonstrado ali da Michelle, do Eduardo Bolsonaro, porque o Mauro Cid é meio claro ali, né? A participação desse círculo foi bem ativa na consecução de um golpe. Vocês não acham que nada disso estava acontecendo? Ou acham? Porque se tem alguém que não acha, essa pessoa tem que estar muito perdida na vida. É um nível de ilusão muito grande. Eu não imagino que existam pessoas... fez delação até, pô. Sim, assim, achar isso, porque não, eu digo assim, a corrente majoritária dentro do bolsonarismo é que isso é viagem na maionese. Sim. Que não, isso não... Não, para. Isso é o Mauro Cid. Que é muito parecido com o argumento que os petistas utilizavam, dando a entender assim, o Lula não sabia do mensalão. Não, mas se os ministros dele estavam comprando os parlamentares, se o ministro da Casa Civil dele, que era o Zé Dirceu, estava participando das negociações, da compra dos parlamentares que votavam nos projetos do Lula, não quer dizer que o Lula tinha ciência ou anuência. Como não? Ele despachava com o Lula, ele estava junto, era a equipe central do Lula. E o argumento deles era que o Lula não tinha ciência de nada. Então um bolsonarista hoje vai ligar, o Bolsonaro não sabia, ou ele estava só se consultando. Você sempre traz muito bem a teoria do domínio do fato, que é justamente analisar a ordem de comando e saber até onde você consegue chegar no topo dessa hierarquia para saber se, o presidente dessa organização criminosa fez parte disso ou não. Eles estão chegando à conclusão de que o Bolsonaro naturalmente não só sabia, como participou ativamente desse plano. E aí você vai falar em prova, porque assim, a galera tá se perdendo muito, falando, não, mas o negócio da tentativa de assassinato do Lula, do não sei o quê, porque é uma coisa bizarra, que realmente havia um planejamento pra isso, e não dá pra negar que houve um planejamento disso. E aí, só que ela soa tão absurda e tão bizarra que as pessoas falam, não, calma, isso aqui já deve ser o Xandão exagerando. Mas esse não é o centro da questão, inclusive da própria denúncia, porque é o centro da questão. Tem um detalhe também, eu não me lembro agora se na denúncia eles falam especificamente do Bolsonaro participar disso, como eu falei, são outras 34 pessoas. Né? Então, às vezes, são outros membros ali, tem membros das Forças Armadas que foi encontrado o plano de matar o Lula, que estão envolvidos naquilo, entendeu? O ponto central era a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito ali. E tem, por exemplo, as reuniões
que tem depoimentos, e você também tem conversas que validam os depoimentos que foram dados. Os dados de presença no palácio, que teve as reuniões, todos batem. Então, assim, você vai ter elementos que vão pegando os depoimentos, as delações, o material probatório obtido nos celulares, que vão se juntando, todos eles vão criando um todo muito coerente. Do tipo assim, houve a reunião que o Bolsonaro pressiona o general Freire Gomes, que era o chefe do exército, que era o cara que importava pra ter o golpe a acontecer. Pois bem, essa reunião aconteceu, é sabido, assim, é factual que houve essa reunião. Então, houve uma reunião, eles estavam presentes no mesmo espaço, no horário colocado, houve a presença do tal do documento da minuta do golpe, o Bolsonaro tinha recebido ela do Felipe G. Martins, ou seja, toda a temporalidade da construção ali, ela é demonstrada, a peça é meio clara nisso aí. Sim, completamente. Assim, que houve uma reunião em que estava na fase final, na ponta do funil, ou seja, eles já tinham colocado os influenciadores para falar que as eleições não funcionaram, já mobilizaram pessoas para ir para frente dos quartéis, ele já tinha falado para os embaixadores que a eleição não funcionava, avisou que minha caneta funciona, ele estava fazendo toda aquela mobilização, os influenciadores dele já estavam tratando disso, o Mauro Cid já estava operando e fazendo o trabalho dele junto às Forças Armadas, aí aquilo culmina na reta final, nessa reunião em que a minuta de um golpe é apresentada para membros das 3 Forças Armadas. Não sei se... Agora minha cabeça não pegou, não me lembro se o Garnier já tinha dado ok, o Garnier que era o da Marinha, acho que o Garnier, que ele já tinha dado a anuência, eu tô dentro, que o Freire Gomes vai, ele que é do Exército, que é realmente das 3 Forças Armadas, a que importa no Brasil é o Exército. Sim. O Freire Gomes vai, e está provado que ele estava lá, que houve a reunião, que a minuta circulou nos grupos nos WhatsApps das pessoas, ou seja, todos os fatos chegam lá, aí chega a delação do Mauro Cid e vem o depoimento do Freire Gomes. E ambos dão conta de que o Bolsonaro fala pra ele, essa aqui é a minuta, vambora, vamos dar o golpe, basicamente vamos dar o golpe, preciso de você pra dar o golpe. E aí o Freire Gomes não topa e avisa ainda depois que se insistir vai prender o Bolsonaro. Que é o que o Freire Gomes fala. A gente não teve um golpe por causa do Freire Gomes. E aí depois é provado na própria denúncia que o Mauro Cid, né, vai lá e tenta convencer um cara abaixo do Freire Gomes, que já tinha tropas mobilizadas. Pra dar o golpe ali, pra aceitar o golpe do Bolsonaro. Exatamente. Então assim, o cara tentou usar um cara abaixo do Freire Gomes pra dar o golpe. E aí você tem as conversas, você tem tudo. Por muito menos, a gente falou que o Lula sabia do petróleo e do mensalão. Sim. Porra, a gente vai adotar duplo padrão aqui. Mas aí é até cringe usar essa expressão hoje em dia, mas é o negócio do bolsopetismo, né? Que os caras, não importa a quantidade de provas que você exibe, tá? Pô, quantas vezes, como a gente não demonstrou, os pedalinhos ali, o sítio de Atibaia é do Lula, o triplex do Guarujá, naturalmente é do Lula e tal, e os caras continuam falando sem provas, perseguição política, literalmente os mesmos argumentos que eles estão usando agora. O Nicolas estava dando um discurso, eu reagi a isso hoje na live do Arthur que eu fiz, o Nicolas dando um discurso defendendo o Bolsonaro e várias placas lá atrás falando em perseguição política. E eles vão levar pra esse campo. E o argumento que eles vão usar é o seguinte, que é um bom argumento retórico. Que é o seguinte, vocês estão soltando o Palocci, que participou do Mensalão e do Petrolão, enquanto estão sem provas perseguindo o Bolsonaro. Entendi. Eram os argumentos que o PT usava. Vocês estão prendendo o Lula, mas vê se estão prendendo o PSDB. Que era o argumento que o PT usava. Estão prendendo sem provas o Lula, enquanto o Aécio tá solto. E o helicóptero de cocaína. Era esse só que a direita tá usando os mesmíssimos argumentos da esquerda. A questão é, o Lula tinha ciência e participação no Petrolão, sim ou não? Pelo amor de Deus, isso aconteceu no governo dele, foi o maior escândalo de corrupção da história. Aí os petistas argumentam que não tinha prova porque o Lula, ele não assinou o recebimento de um... Atenção, estou dando vou assinar um recibo que eu recebi um apartamento, uma reforma do apartamento e de um sítio como propina aqui, OAS, tá aqui, tá... Imposto de renda, colocar lá. Assim, é fogo, né, cara? Assim, é fogo. Esse é o argumento dos petistas. O Bolsonaro está indo nessa linha. Mas o Bolsonaro não apareceu a cavalo com um tanque do lado, na frente do Congresso, pra fechar... Não, e pelo contrário, na verdade, eles ainda estão executando o plano, porque tinha o plano B. Qual que era o plano B? Pô, joga o Bolsonaro lá na Disney... Se der ruim o nosso plano, a gente fala, não, mas eu tava na Disney. E eles estão fazendo isso agora. O Eduardo Bolsonaro postou uma foto falando, onde já se viu golpe com o Bolsonaro na Disney? Aí tava ele com as orelhinhas de Mickey lá. Que não é sobre isso, mas eles ficam usando tática diversionista. Porque o grosso da ação, me corrija, Merreiro, não é sobre dia 8. Não, isso é o de menos. Tem lá depredação de patrimônio tombado, que é o nome do crime. Tá lá na peça. Mas pelo amor de Deus, se eles tirarem isso daí, mal vai mudar na pena do cara. Entendeu? Porque a tentativa de golpe, factualmente, gente, a tentativa de golpe não foi o dia 8. Ela aconteceu no meses que antecedem ali.
que foi novembro e dezembro. Novembro e dezembro tudo isso acontece. E a gente esquece dos absurdos, porque são públicos, né? O menino lá, aquele imbecil do canal Hipócritas, convocando no Congresso Nacional uma revolução com um homem vestido de índio, ele deu data e hora, ele avisa, aí ele tenta organizar uma sublevação, e aí ele foge, porque uma galera é presa, e o índio é preso, que até, soltem o índio, não sei o quê, e ele foge pro Palácio do Planalto, e ele vai fugir pro Palácio do Planalto pra encontrar o Bolsonaro. O mesmo cara que tava no Congresso Nacional convocando uma revolução. Vocês estão esquecendo? Os influenciadores... vamos pegar aqui, o Paulo Figueiredo estava todo orgulhoso. Estou aqui sendo indiciado ao lado de vários patriotas. Paulo Figueiredo convocou, usando o microfone da Jovem Pan, pessoas a irem pra frente a pressionarem o Freire Gomes, no momento que o Bolsonaro pressionava o Freire Gomes. Que coincidência, né? Ele até listava quais eram os generais a virarem o voto ali, né? Ele dizia que tinha informações lá de dentro. Por quê? Porque havia uma pressão sobre os generais. E porque então, ele tinha mesmo. Então assim, nada disso aconteceu. Isso tudo é ficção. Quando você vai juntando todos esses elementos, só sendo muito otário, pra que não tem... Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Vamos falar. Houve sim. E o Bolsonaro... não digo que ele não conseguiu por pouco. Acho que faltou bastante. Sim. Faltou mais do que os histéricos de esquerda dizem, mas menos do que os bolsonaristas imaginam. Você teve a anuência de uma das Forças Armadas, você tinha gente de dentro do Exército, porque não é que o Exército é monolítico. Dentro do Exército tinha muita gente querendo. Você tinha o Mauro Cid que operava com Goiás, que tinha lá umas forças especiais. Então, não é que o jogo, assim, eles tinham uma maioria que eles precisavam criar, a maioria não estava dada, e eles precisavam criar essa maioria. O contexto foi criado, os atos preparatórios foram todos feitos, então... E não é o fato do cara ter chegado perto ou um pouco mais longe que vai definir o crime em si, né? São os atos que ele cometeu. Ele tentou desestabilizar, ele praticou atos em relação a isso, ele fez as reuniões, ele fez minuta, sim, fez. Mas não estava nem perto de conseguir. Estava perto o suficiente para o crime ter sido consumado, entendeu? Sim. Então, é basicamente, galera, isso. É basicamente isso. Eu acho que... eu queria até entrar em mais coisas. Você viu que saiu, Merreiro, vídeos aí, o Xandão vai jogar o jogo político e vai soltar vídeos dos depoimentos. Eu não vi vídeo não, cara. Então, o Riso, você tem aí? Tem microfone? Tem microfone não? Fone pra mim? Fone de ouvido pra ele? Tem aqui. Só botar aqui. Por quê? A Tânia Steiner falou, desculpa, mas é um absurdo estado de coisa no Brasil o tema ser golpe. O Brasil cansa demais. Lógico que é. Mas o Bolsonaro, como grande ferramenta do Lula, ele é usado nesses momentos. A questão é que, assim, se ele tivesse sido já usado injustamente, ele não tentou porra nenhuma. É uma coisa. Agora, sim, o lance é, ele deu a brecha e os inimigos estão usando. No momento mais impopular do Lula, vão usar isso sim. Vão usar. E, infelizmente, a gente tem que falar. Porque é o tema aí e tal. Eu quero falar de outros assuntos, eu quero falar de segurança pública. Que é o tema que importa. Agora, é hoje, mais um outro dia, e depois, quando vier a prisão, a gente fala desse assunto. Não, mas sabe que segurança pública vai deixar de ser um problema no Brasil, né? Quem é o novo presidente da Comissão de Segurança Pública? No Senado? Quem? Flávio Bolsonaro. Você não viu isso? Você não viu isso? E ele ainda postou assim, fecha o cerco contra a bandidagem no Twitter dele, depois foi ele. Rapaz. Entenda o seguinte, um dos motivos para a agenda de segurança pública não andar no Brasil é porque as mesmas... todos estão ali, né, vamos dizer, dentro da jurisdição do nosso Código Penal e do Código de Processo Penal. E as mesmas leis que prendem um bandido, elas prendem também um deputado, um senador, um empresário, um estelionatário. Então, é do interesse de políticos como o Flávio, que fez campanha pela PEC da impunidade, você vai lembrar? Sim. É do interesse dele que, assim, não mude muita coisa, porque senão vai pegar ele e os irmãos ali, calma, cuidado aí. Então, né, aí fechou o cerco. O carioca Flávio Bolsonaro, né, um lugar que segurança pública... ele falou que vai ouvir especialistas do Rio de Janeiro, inclusive, para, segundo ele, mapear quais são os pontos a serem melhorados no Código Penal e no Código de Processo Penal. Então, assim, fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo.